Oi, amores, tudo bem? Hoje, quinta-feira, vamos trabalhar com o nosso livrinho aqui, ó. Certo? A gente tem muita leiturazinha hoje, certo? Mas o nosso assunto principal é parágrafo. Vamos lá. Aqui eu tenho parágrafo, gente. É a distância que a gente vai dar naquela linhazinha. Não tem a linhazinha do caderno de vocês? Então, vocês podem botar o dedo midinho e dar a distanciazinha da linha do caderno. Isso chama-se parágrafo, certo? Você aqui, ó, eu tenho aqui esse lado do quadro e o outro lado do quadro. Então essa é como se fosse a minha margenzinha. Então quer dizer, ó, eu dei aqui a distância, não é isso? Eu dei um parágrafo e escrevi até aqui, certo? Eu não passei da minha linha. Então quando termina, eu vou começar aqui, ó, bem juntinho, certo? Então aqui eu tenho um parágrafo, aí eu tenho aqui, folclore é um conjunto de tradições e costumes. Aí temos agora o segundo parágrafo. O folclore brasileiro é rico em danças, músicas e lendas. Então, nessa anotaçãozinha do folclore, que esse mês está próximo, no dia 22 de agosto, é o folclore. Então aqui a Vera botou um resumozinho, uma anotaçãozinha pequena. Então nessa anotação aqui, eu tenho dois parágrafos. O primeiro e o segundo, certo? Lembre-se, quando tem parágrafo, você vê a distanciazinha, você sabe que é parágrafo, certo? Que a gente vai começar. Quando não dá, a gente volta, mas não vai dar parágrafo, tá certo? Então, nessa anotação aqui eu tenho dois parágrafos, certo? Lembra que na historinha da Cuca, que a Vera leu, do casamento dela, ali não tinha parágrafo, certo? Porque ali era uma poesia, era um conto, é um poema. Então, quando é poema, ele não tem parágrafo. Ele, ó, tudinho direitinho. A gente só pula quando é de uma estrofe para outra, a gente pula, certo? Num poema não tem parágrafo, certo? Agora vamos abrir o nosso livrozinho na página 143. Aí vocês têm um textozinho, uma capa de um livro, certo? Personagem Encantados 2. Aí vocês estão vendo aí nos desenhos. Quem escreveu foi Ingrid Bizernet Pelinzuen. Na letra A está pedindo, qual é o título do livro? Lembre-se que aqui, ó, como se fosse caligrafia. Coloque letra maiúscula direitinho. No segundo, esse é só para falar, vocês não vão escrever. Descreva a ilustração da capa. Descrever quer dizer, vocês vão falar o que vocês estão vendo aí na capa, certo? Na letra C tem, após observar a ilustração da capa, que texto você imagina encontrar nesse livro? E aí, personagens encantados. O que vocês acham que você vai encontrar na leitura desse livro? Vamos ver, não é? Vamos para a página 43. Temos aí a nossa leitura. Temos aí uma verbete literário abaixo. Vamos ver essa verbete que é uma literatura aqui. Vamos ver. Acharam? Coloque aí, por favor, a data. Não esqueça de colocar a data. Alamoa. Alamoa era uma linda rainha de cabelos dourados e olhos azuis, que morava num magnífico palácio na ilha de Fernando de Noronha. Um certo dia, quando lá chegaram piratas europeus, seu reino se desfez. Toda a personagem e também o palácio foram transformados em rochas. Agora eu li esse aí, o primeiro parágrafo. Gente, Fernando de Noronha pertence a Pernambuco, certo? É uma ilha. Vocês já estão agora, ultimamente, estavam falando muito de Fernando de Noronha, né? Então, esse aí que eu falei, aonde era que ela morava, a princesa, tudinho, foi o primeiro parágrafo. Agora a Vera vai ler o segundo parágrafo. Vocês viram que tem uma distanciazinha? Aí. Os moradores da ilha contam que ainda hoje, em noites de tempestade,
ela aparece andando pelas praias. Quando um homem encontra, logo se apaixona por sua beleza e fica encantado, permanecendo para sempre prisionado nas rochas da ilha. Isso aí, olha só, essa verbetezinha, né, do conto dessa princesa aí. Então, magnífico quer dizer belo, certo? Então, você deverá ler essa primeira historinha. Então, na página 143, vocês vão ler, certo? Mamãe, alguém vai ler e vai aqui. Primeiro, o que mais chamou sua atenção nessa verbete? Comente com seus colegas ou com alguém que está fazendo a tarefa com vocês. No segundo, escreva o nome da personagem dessa verbete. Como é o nome dela? Tem lá em destaque. Terceiro, pinte os quadrinhos com as características da personagem. Como era a princesa? Ela era o quê? Tem logo aqui no primeiro parágrafo, tem falando das características dela. Não é isso? Ela tem o quê? Os olhos azuis, cabelos dourados, não é isso? Ela era linda. Então, vocês vão ver quais são as características dela e vai pintar o quadradinho. No quarto, marque V para verdadeiro e R para falso, de acordo com a verbete. Vai ler e vai colocar verdadeiro ou falso com essa verbete que tia Vera lê. Na página 146, quinto, segundo o texto, quando a Loma aparece andando pela praia. Quando é que ela aparece? De manhã, de tarde, à noite, quando faz sol, quando chove, em tempestade. Vocês vão escrever aí no quinto quesito. Sexto, o que acontece aos homens quando encontra ela? Aí você vai dizer o que é que acontece. No sétimo, marque um X nas alternativas corretas sobre Aloma. Aí você tem aí duas opções e vocês vão marcar. No oitavo, ligue os títulos às imagens correspondentes e descubra outros personagens folclóricos desse livro. Então vamos ver, vocês estão vendo aí. O porco dos 7 leitões. Aí vocês vão ligar onde está. Galha azul e a princesa encantada. Vocês vão ver aí quem é desses personagens que vocês têm do outro lado e ligar. Na página 147, eu tenho também, vai falar sobre os parágrafos. Foi o que tia Vera aqui mostrou para vocês. Certo? Está falando sobre o folclore. O dia do folclore. Então, o folclore é um conjunto de tradições e costumes de um povo. Como vocês sabem, que a gente comemora no dia 22 de agosto. Temos as lendas, as parlendas, não é isso? Temos o que é, as comidas, as danças, as brincadeiras, tudo do nosso folclore. Então, aí, nesse conto que a Vera acabou de explicar para vocês do folclore, ele tem 3 parágrafos. O primeiro é: o folclore é um conjunto de tradições e costumes e conhecimento de um povo, transmitido de quê? De geração para geração, quer dizer, de pai para filho. E no segundo parágrafo está falando: o folclore brasileiro é rico em danças, músicas, brincadeiras, não é isso? E o último parágrafo, que é o terceiro: ter um dia para comemorar o folclore nos ajuda a preservar as criações populares, certo? Então vocês lembram que a gente sempre na escola, a gente fazia as brincadeiras, contava história, não é isso? Sobre o Saci Pererê, sobre a Cuca, sobre o Curupira, tudo isso aí que está explicando. Vamos agora, vocês vão descansar um pouquinho, beber uma água, daqui a pouco a Vera volta com a página 148, tá certo? Também falando sobre poemas e contos. Pronto, já beberam água, não é isso? Vamos agora para a página 148. Ainda trabalhando sobre parágrafo. Lembre-se que parágrafo é a distância que a gente dá da margem do caderno, não é isso? Alguns têm aqui pintadinho de azul, ou às vezes é vermelho. Um rosazinho bem vermelho, bem claro, puxando para rosa. A gente tem dos dois lados do caderno, às vezes não tem. Só tem a linha mesmo do caderno. Então, a gente fazer parágrafo, você pega o dedo midinho para ficar bem bonitinho, encosta lá no começo da linha, ó, aí já sabe, e começa a escrever, certo? Vamos aí a outra lendazinha. O protetor da floresta. Vou ler o primeiro parágrafo. A floresta amazônica é alvo de muitos ataques. Por isso, o imaginário
popular criou um personagem para protegê-la, o Curupira. Então, na Amazônia sempre criaram, né, que o Curupira é o protetor da floresta. Vamos para o segundo parágrafo. Uma das explicações para o nome Curupira é de que teria surgido de duas palavras indígenas. Curumim, que quer dizer menino, e bora, que significa corpo. Então, o Curupira tem aí o significado do seu nome. Curumim, que é criança, que é menino, e bora, corpo. Terceiro parágrafo. O Curupira tem um corpo de menino e cabelos vermelhos como fogo e pés virados para trás. Usa uma saia de folhas, um colar no pescoço e anda com cajado na mão. Então, o Curupira, vocês estão vendo aí a característica do Curupira. Ele tem corpo de menino, cabelo vermelho, não é isso? Uma saia de folha e o pezinho voltado para trás e anda com cajado. Vamos para o quarto parágrafo. Ele tem milhares de artimanhas para enganar os homens que atacam as matas e os animais. Confunde a cabeça deles com sons de bichos perigosos, gemidos assustadores e também com suas pegadas que fazem qualquer um se perder. Porque vocês sabem que o Curupira tem um pezinho voltado para trás. Então todo mundo acha que ele está indo para lá, mas ele está indo para cá. É o contrário, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4. O quinto parágrafo. As histórias dos ataques do Curupira ajudam a conscientizar crianças e adultos sobre a importância de preservar a natureza. Então, Tia Vera leu agora essa historinha, vocês estão vendo que é tudo sobre o folclore. Falamos da Cuca, falamos agora da princesa, não é isso? Que nessa daqui, no folclore a gente fala da Iara, não é isso? Mas essa é bem diferente. Vamos ver a nossa tarefa. Letra A. Pinte os espaços em branco no início de cada parágrafo. O que é que vocês vão fazer? Vocês viram que a gente tem 5 parágrafos. Aí o primeiro é a floresta. Você vai pintar lá aquele espaço. Você pode pegar a cor que você quiser, ou com lápis mesmo você pinta. No caso, aqui, ó. Isso aqui, eu vou lá, ó, e pinto. Faço um rabiscozinho. Aí você vai, são 5 rabiscozinhos que você vai fazer. Letra B. Quantos parágrafos tem esse texto? Quanto? 5. Letra C. Os parágrafos começam com letra maiúscula ou minúscula? Vejam aí, então você vai colocar lá. Começa com o quê? Sempre começo de frase começa com letra maiúscula. Letra D. Preste bastante atenção agora na letra D. Sublinhe. Sublinhe quer dizer passar um traço embaixo. Os parágrafos de acordo com a legenda abaixo. Então, azul. Parágrafo que expõe as ações do Curupira. Então, qual é a ação do Curupira? O que é que ele faz? Ele assustava quem? Aí você vai ver lá a ação que ele faz, vai sublinhar todo o texto de azul. Então, o que era que ele fazia, o Curupira? Ele fazia a armadilha, né, isso para assustar os caçadores, não é isso? Ele fazia o quê? Gritos, gemidos de animais ferozes. Aí você vai sublinhar lá de azul. Vermelho, o parágrafo que descreve como era o Curupira. Como era o Curupira? Tinha corpo de quê? De criança, cabelo vermelho, perninhas voltadas para trás, não é isso? Aí você vai sublinhar esse parágrafo de vermelho. Verde, o parágrafo que explica o nome do Curupira. Como foi que surgiu o nome do Curupira? Do indígena, não é isso? Aí vocês vão sublinhar lá, como indígena, é isso? Curumi, menino, e o que outro? Bora, de corpo. Na página 148. Agora vamos para a página 149 também. Vamos lá. Segundo quesito. Entenderam direitinho esse contozinho, não é isso? Temos 5 parágrafos, viu aí? E tudo explicando sobre Curupira.
Na página 149, que é nosso último quesito, lê os 2 textos a seguir e marca um X naquele que é organizado em parágrafo. Então, aí eu tenho 2 textozinhos, mas você vai marcar que ele está com parágrafo. Já sabe como é os parágrafos. Primeiro, diz para mim, você já viu um animal ter preconceito de cor? Onde voa o urubu? Onde voa o beija-flor? Vou para outra estrofe. Você já viu um animal dizer que o dono da terra, onde berra o boi brávio, com cabrito também berra? A outra estrofe. Você já viu um animal fazer como um homem faz, pegar armas e matar, falando de amor e paz? Esse é um primeiro texto. Vou para o segundo texto. Melhor professor do mundo. Temos aí um parágrafo. A edição de 2019, no prêmio mais importante na área da educação, reconheceu no dia 24 de março o queniano Peter Pati como o melhor professor do mundo. Segundo parágrafo. Além de buscar formas de superar a dificuldade de encontrar no trabalho, o professor doou quase todo o salário para ajudar famílias pobres. Então, qual desses 2 textos ele tem organizado com parágrafo? É o primeiro, diz para mim, ou o melhor professor do mundo? Aí você vai marcar um X, certo? E também eu vou colocar uma tarefinha num caderno, um quesito só, para ver se vocês aprenderam sobre parágrafo, certo? Lembre-se que parágrafo é aquela distânciazinha que tem. Então você vai lá, você vai num texto, protetor da floresta, lembra? Esse aqui, o protetor foi na página 148, certo? E vai copiar o 5º parágrafo, somente, que eu quero para saber se vai saber qual é o 5º parágrafo. Aí só tem 5 aí. Então, qual será o 5º? Você vai lá no seu caderno de língua portuguesa, fazer o cabeçalho e copiar o que a Vera pediu, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.